Saudações cristãs a todos, com a santa paz de Deus, com paz, graça da parte de Deus por Jesus Cristo a todos. Desejo a todos os irmãos que Deus esteja contigo, em tudo vos guie na verdade e abençoe os vossos lares e famílias. Queridos, eu vim trazer neste vídeo alguns versos, mais precisamente 5 versículos, ok? Que não significam o que você pensa e que é muito utilizado como jargões bíblicos ou algum tipo de mantra gospel para defender ou idealizar ou focar naquilo que me parece bom para mim mesmo, né? Vamos começar aqui com primeiro a Filipenses 4:13. Esse está até nos parabarros de caminhão, adesivos nos carros. Irmãos, como aquilo que me torna uma pessoa vencedora, né? Fazer a leitura, os irmãos já logo vão ver qual é o verso e o quanto nós usamos, hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Qual é que é a interpretação humanizada desse verso? Com a ajuda de Deus eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Eu venço qualquer situação, eu passo por cima de tudo e de todos, porque Deus está comigo. Se Ele me fortalecer, eu venço tudo. E na verdade, irmão, lido dentro do contexto, esse versículo significa que podemos viver contentes, alegres, permanecermos felizes, em uma felicidade que não é conhecida por homens naturais. Homens naturais não conhecem essa felicidade, porque ela não é dada deliberadamente a qualquer um. Você não acha isso numa prateleira de mercado. Ela emana do próprio Cristo, e ele disse sobre essa questão, ele chamou de paz. Ele falou assim: eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Que a paz que ele dá, ela independe das situações adversas que cerquem ou que oprimem a tua vida. Você pode estar com tudo correndo bem, tendo sucesso em quase todas as áreas da tua vida, ou não, estar falida em todas, até mesmo no próprio matrimônio, que é aquilo que mais espinha a vida de um homem e de uma mulher, quando uma família é desastrada, né? É destruída. Ainda assim, se você estiver no Senhor, na verdade, andando na justiça, você vai gozar de uma paz que qualquer ser humano natural não gozaria. Então, poder tudo naquele que te fortalece. Na verdade, o apóstolo Paulo tinha passado por todo tipo de situação, fosse de fartura ou de necessidade, certo? Os dois extremos ele tinha vivido, mas em todas as circunstâncias estava contente porque tinha Cristo. Então, ter Cristo é a suficiência para nós nos mantermos felizes. Mesmo que o luto venha, a dificuldade venha, não é que o sorriso vai permanecer, mas que em Cristo a gente já tem uma certeza da vida eterna. E que essa vida a gente sabe que é passageira, e o que parece anos, dias, meses, na verdade são segundos, minutos e horas. Porque para Deus o tempo, ele não rege, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, certo? Então poder tudo naquele que me fortalece é no âmbito espiritual, de vencer as adversidades. E se o vencer não é ter vitória, o vencer é vencer a permanência, porque contra tudo que se levantar contra você, você permanece em Cristo. Você toma todo tipo de prejuízo, não que isso é o que você deva viver, mas se isto lhe vier contra a tua pessoa, você permanece em Cristo, fortalecido nele, você atravessa essas dificuldades e mantém no teu rosto a serenidade de um cristão que goza de uma paz que emana de Cristo e que não depende de fatores externos, e sim de um único fator interno chamado Jesus Cristo. Bom, o outro é 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Tá? O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: o Senhor vai cuidar para que as tentações não sejam além do que você pode suportar. Mas quando ela vier,
Ele vai dar condição de você vencer por meio do seu Santo Espírito. Ele não está falando de dificuldades da vida, ele está falando de tentação, certo? Porque tentação e dificuldade são coisas diferentes. Tentação. O versículo anterior, se você ler o versículo anterior, ele avisa sobre o perigo de ficar muito confortável, sem ficar de alerta contra a tentação. Não temos desculpa se cairmos em tentação, porque Deus sempre dá uma saída. É sobre isso que ele está falando. Ou seja, se você caiu em tentação, você caiu e você tem que assumir esse erro. Não é que ele não vai te dar algo. Da parte dele, da parte do que vem de Deus, ele não vai trazer algum tipo de tentação que você caia nela porque ela excedeu as suas condições. Não, ele disse o seguinte no finalzinho, olha, veja bem, mas quando forem tentados, esse mas, ele não é que ele anula o anterior, ele está apenas dizendo, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, da parte dele, do que compete a Deus, ele dará ferramentas, virtudes, qualidades, ele te fortalecerá. Ou podemos dizer que as pessoas que caíram em tentações, caíram porque Deus falhou aqui. Deus permitiu uma tentação além do que ele podia suportar, então por isso ele caiu. Não, ele está querendo dizer o seguinte, toda a tentação que vier, eu vou dar condições de vocês resistirem. Do que compete a minha pessoa, o Senhor dizia, do que compete a mim, eu farei com que todos vós tenham força suficiente para resistir. Quando isso acontecer de você cair, é porque você, além das forças que Deus te deu, você as desprezou e preferiu a tentação como recompensa imediata de um prazer carnal. Mas Deus não falhou com você. É você que falhou com Ele. Certo, irmãos? É nós que falhamos com Deus, porque Deus não falha conosco. Bora para o terceiro. Salmo 37, verso 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso aqui é coisa que a pessoa ama ouvir isso aqui, né? Parece que vai dar tudo certo. Agora, na interpretação errada, deixei aqui já. Se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Deus, que alegria, né? Vamos fazer uma troca com Deus. Eu obedeço e aí Ele faz tudo o que eu quero. Eu realizo o desejo dele e Ele realiza o meu. Ah, tá. É isso que você pensou? Totalmente errado. Veja bem, se o seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Por isso, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Por quê? Porque se você deleita-se nele, logo você está nele, e estando nele, o teu coração se alinha com Ele, porque o Espírito dele está dentro de ti. E agora, como Paulo disse, eu não vivo mais, estou morto. Quem vive em mim é Cristo. Por isso os desejos de Paulo não eram mais os de Paulo, e sim os de Cristo. Por isso então ele se deleitava no Senhor. Deleitando-se no Senhor, os desejos de Paulo, que estava em Paulo, logo era de Deus, portanto seriam realizados. E ele disse, aqui ó, você vai desejar as coisas de Deus. Quando os seus desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus, não o contrário. Não é a de Cristo que vai, não é de Deus que vai se alinhar com a tua. Tem aquela máxima pregada, Deus cumpre o bom desejo do coração. E eu vou ajuntar junto com esse aqui para você entender. Veja bem, o bom desejo não é segundo eu. Eu, Eduardo, não sou qualificado para escolher quais desejos são bons que estão no meu coração. Por que não sou qualificado? Porque meu olho, minha mente, meu coração é enganoso, é bíblico. O coração do homem é enganoso. Então eu preciso de que a pessoa de Deus, passando no crivo de Deus, nas balanças fiéis do Todo-Poderoso, Ele diga se é bom ou não. E é isso que vai acontecer. Ele vendo que o desejo é bom segundo Ele, segundo a justiça dEle, segundo a vontade dEle, Ele fará, porque Ele viu que é bom. Não eu. Eu não posso dizer para Deus de joelho, mas isso é um bom desejo, Senhor. Eu desejo isso porque é bom. Quem tem que ver que é bom é Ele, porque Ele conhece eu e você melhor do que nós mesmos. Queridos, vamos para o quarto, tá? Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. É um verso lindo, lindo.
Bíblia é muito rica. Interpretação errada deste versículo, principalmente pelo final ali, ó, e pelas suas feridas fomos curados, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões, né, e as nossas enfermidades. Então a gente entende o seguinte, que Jesus tira todas as doenças de quem crê nele, e não é verdade. Pessoas com muita fé, com muita vida cristã, com muito avivamento, com transformação de caráter em Cristo, que vive os moldes do amor, da piedade, da misericórdia, no exercício da caridade, do perdão, suportando essas pessoas, têm doenças e nem sempre são curadas. Essa profecia sobre Jesus fala sobre a doença do pecado, que traz a morte para a alma, os tumores malignos que matam a alma, que sepultam ela no Hades. É sobre essa enfermidade, sobre esta doença, que o Senhor veio e que as pisaduras, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, certo? E Jesus veio para tirar essa doença espiritual da nossa vida, nos dando a vida eterna. É sobre isso que esse versículo fala, e não sobre uma questão de que eu ir para Cristo, Cristo vai curar todas as minhas enfermidades, e tem gente que nem entende, porque que é enfermo se eu sirvo a Deus. Fica uma confusão. Poxa, a pessoa que não serve a Deus, não está enfermo, tem saúde, eu vejo desfrutar de tanta coisa, e eu que sirvo a Deus vivo doente. Cristo não prometeu cura de enfermidade. Tem algumas igrejas aí, neopentecostais, que vivem de vender esse tipo de fé. Vende aí manto, vende toalha, vende água ungida, vende não sei o que ungido, e as pessoas gastam os seus dinheiros, irmão, para alimentar mercenários que vivem de tosquear a lã das ovelhas. São ladrões e salteadores. Vamos lá para a quinta e última deste vídeo. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmão, a interpretação errada disso daí, qual que é? Deus me dará tudo o que eu quero se eu me dedicar a Ele. De novo, troca. Cristo não é troca, Cristo é entrega. Quando você vai com mentalidade de troca, você perde a tua atuação com Cristo, a tua vida com Cristo. Isso serve para tudo, até a coleta que você dá. Estou falando para a congregação é aqueles que nós damos coleta, né? Se eu dou esperando o retorno, logo perdi o meu dinheiro, perdi minha oferta. Dízimo, se eu dou esperando o retorno, porque o pastor falou que se eu der eu vou ser abençoado, primeiro o pastor está mentindo, segundo você está mal intencionado. Então os dois não dá certo, você está esperando troca, certo? E quem deu antes a Deus? Lá em Jó 41 está dizendo, quem deu antes a Deus para que eu retribua? Se tudo é de Deus, né? Então o que eu estou dando para Deus? Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa, irmão. Jesus estava falando das nossas necessidades básicas esse dia, certo? A fome era iminente, os pobres eram muitos, o povo estava sitiado por Roma, e antes já havia estado debaixo do jugo da Grécia, tá? Então era um povo que sofria, estava muito oprimido. Então a realidade de época, temos que entrar no contexto também, não que isso não se estenda a hoje, tá? Os cristãos que são dedicados a Deus, que são muito pobres, mas Deus não deixa faltar aquilo que precisamos para viver. Para viver o Senhor chega, né? Há momentos de dificuldade, passamos às vezes, tem pessoas que passam 2, 3 dias sem ter algo para comer, mas o Senhor dá força, dá condição, de alguma maneira Ele aí provê, o Senhor provê, certo? Ele nos sustenta. Por isso não precisamos ter medo de passar necessidade. Ou seja, passaremos. Veja lá a igreja de Esmirna. O Senhor falou, eu sei da tua pobreza e miséria. Mas aí abre o parênteses e diz, mas tu és rico. E fecha o parênteses. Ou seja, a mesa deles não tinha pão. Mas a riqueza deles era a vida espiritual, a vida em Cristo. Então esses versos são alguns mantras aí que o pessoal começa a desenvolver, né? Tem mais alguns outros que eu pretendo trazer, talvez num segundo vídeo, se esse for bem aceito pelos irmãos aqui no canal. Peço que deixe um like, compartilhe o vídeo, se possível for. Também deixe sugestões de assuntos. Eu digo sempre que não sou muito a favor de escatologia, porque eu não consigo cravar uma ideia e falar é isso ou é aquilo. Existem várias vertentes, a gente vai ficar debatendo várias coisas que não constroem elucidação para o que nós precisamos. A gente olha para o mistério e deixa de procurar o Cristo que está na nossa frente, porque parece que ele já foi revelado. Tem muita coisa que ainda não foi revelada e você nem compreendeu, nem eu e nem você. E juntos nessa comunhão podemos buscar em Cristo
a elucidação de muitos temas e assuntos que são relevantes para a vida cristã, para o crescimento cristão e para nós chegarmos no alvo do Evangelho, que é Cristo, graça, fé, misericórdia e, por final, porto da salvação. Habitaremos com Ele a eternidade. Saudações finais cristãs, um grato amor do Senhor, ósculo santo da caridade no rosto e no coração de todos. Fiquem com Deus.